Olá, galera! Linda tarde de domingo para vocês. Continuação de uma super live que começou no domingo passado. E a gente vai dar continuidade hoje. Então, no domingo passado, para quem perdeu, para quem não pôde estar, ou para quem nem soube da live, né? Porque às vezes esse Instagram com justamente esse algoritmo dele não entrega para todo mundo, né, o conteúdo. Então, para quem não sabe, no domingo passado a gente começou uma super live com a Lizzy para ela contar da experiência dela. E infelizmente a gente foi cortado bem quase no final das nossas trocas para depois abrir para as perguntas aí de vocês. Então hoje a gente está retomando, ela já está aqui. Gratidão, Flor. Super britânica pontualidade, ou alemã, né? Que a gente sabe que alemães e britânicos costumam ser pontuais. Pontualidade brasileira, na real, né? Então, vamos lá. Bom, vou aceitar aqui. E boas-vindas para quem tá chegando. Gratidão. Vamos ver se foi. Ah, foi! Olá! Tudo bem, Flor? As duas com cara de frio, né? Na semana passada tava diferente, agora a gente tá com mais frio. Verdade, tudo bem, e você? Tá friozinho, sim. Ah, que bom. Aqui também. Eu até que gosto, eu prefiro o friozinho do que o calor, então tá tudo certo. Mas aí, me conta como é que foi essa semana, tudo certo? Tudo certo essa Novidades? semana. Eu acho que foi interessante a gente fazer uma parte da live, porque quando eu falo também sobre as coisas, eu fico refletindo junto, sabe? Então eu falei, não foi por acaso que caiu, a gente tinha que fazer de novo, né? Tanto que agora mesmo um pouco, que eu tava pensando na Inspirare, já fechei até a Inspirare, coisa que eu não tava imaginando. Então foi bem interessante essa semana. E sabe o que foi incrível? Porque eu até falei pra você, te mandei, tipo assim, 5 minutos antes da live, tipo, assiste esses últimos minutos aqui, né, da tua conversa, só pra você lembrar. Mas sabe por quê? Porque na hora eu falei, cara, a Liz vai ter que ouvir isso. Porque no finalzinho, assim que caiu, depois você ouve. Assim que caiu, você tava falando, tipo, não, porque depois eu quero fazer mais sucos, eu quero fazer um processo mais... Olha só onde parou. Tipo, sabe, muito sincrônico. E aí, justamente hoje, a gente conversando sobre essa participação na Inspirare. Achei bem incrível. Nossa, verdade. E olha que eu ouvi e não tinha ligado isso, né? Talvez em algum momento eu ia ligar. Ai, que interessante. Perfeito. Adoro toda essa sincronicidade. É, foi bem legal. Bom, assim, pra quem não sabe, gente, depois, pra quem quiser, pega pra ver a primeira parte, né, da conversa, que foi super legal, super direto ao ponto, né, a gente, de certa forma, a gente ter caído da primeira vez e ter feito essa segunda, que foi no domingo passado, foi bom, porque eu acho que a gente conseguiu meio que já ir direto ao ponto em todas as perguntas, assim. Enfim, então hoje a gente dá sequência, a gente acabou cobrindo, acho que tá dando um pouquinho de eco pra mim, não sei se tá dando pra você, tá? Ou não? Deixa Pra eu mim, repetir bem, não. galera. Tá. E você me ouve bem? Sim, Tá. ouço bem. De repente, se você estiver falando, eu vou fechando o microfone aqui, porque pra mim Ah, é. tá ok. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Gratidão. Mas só para dar uma recapitulada, né, gente? Na semana passada a gente falou sobre compulsão, ela contou um pouco do histórico dela, do que ela vivenciou, toda a vida dela, os processos dela. E a gente trocou um pouco porque também vivenciei coisas similares, então foi uma conversa que foi se encaixando, né? Acho que foi bem gostoso. E eventualmente a gente falou um pouquinho, deixa eu ver, sobre a sua participação também na Jejuar, na mentoria. E aí você comentou de como foi o seco, que foi uma super surpresa, né? E depois o processo dos sucos que você seguiu, ficou alguns dias de sucos. E que no total, somando a tua preparação para o jejum, a própria Jejuar e o pós-processo de sucos foram 20 dias e que você se sentiu super, né, de boas, assim, não parecia que estava se atropelando nem nada. Então, bem legal de ouvir. Tô dando uma sumarizada, mas, gente, corram pra ouvir, né? A primeira que teve muito mais coisa do que isso. E aí a gente ia entrar agora para falar um pouquinho mais sobre. E aí não sei se você quer seguir falando, porque te cortou naquela vez, justamente quando você estava falando de depois voltar a fazer mais sucos. Imagino que você fala sobre se preparar para outros jejuns, não sei. Se você quiser retomar daí, show. Se não, a gente já entrar na, acho que era a quarta pergunta, que seria dicas. Dicas tuas para as pessoas em geral, né? Com relação a jejum ou com relação à compulsão. Enfim, então fica à vontade. Eu quero gratidão aí por novamente, né? A gente tá junto hoje.
e que eu amo falar desse assunto, sempre digo isso. E quero comentar assim um pouquinho do final, que eu estava falando da mentoria jejuar, até corrigindo, porque na hora eu falei, 18 dias fazendo o processo, depois fiquei mais 2 dias. Na verdade, foi 18 no total, essa é a correção que eu tinha que fazer até. Porque na hora eu achei que eu tinha feito a conta e faltava mais 2 dias, mas mesmo assim, né, para mim, 18 dias, assim, super focada, disciplinada e fazendo com as suas instruções, com o grupo, né? Acho que tudo isso ajuda muito. Então, eu realmente me senti focada de um jeito assim que eu nunca imaginei. Nunca imaginei fazer 18 dias, fazer jejum a seco, fazer jejum de água. Mas simplesmente eu fui sentindo o que tinha que ser feito e foi acontecendo. E como eu falei, o processo não foi pesado para mim, isso que foi interessante, porque eu já vivi muitas coisas na vida que é pesado, difícil, árduo. E foi leve, assim, parece que eu tinha que estar fazendo aquilo mesmo naquele momento. Mesmo com questões, tantos momentos de compulsão alimentar, foi leve. Que eu achei que ia ser super desafiador, até por causa de, tô comendo tudo errado, compulsão alimentar. Então, eu achei que isso ia influenciar muito. Eu sei que pode, né? Acho que varia de pessoa para pessoa, do momento e tudo mais. Mas, para mim, foi muito mais leve fazer, só resumindo aqui, né, para quem não estava na outra live, que é um pouquinho de comida crua, aí a gente, né, fiz o jejum, depois fui voltando aos poucos, aí fiz um pouquinho do processo de sucos pela primeira vez, que eu achei super interessante. E, e eu acho que foi o principal para mim também, que muitas dicas você deu também pra gente pra gente se utilizar não só a alimentação, mas outras coisas no processo de jejum que a gente tinha que fazer. Usar algumas coisas naturais, né? Várias questões. E isso foi assim, algo como novidade para mim, porque primeiro que eu comecei a mudar tudo durante o processo de jejum, e o que muitas vezes, quando eu não conseguia fazer alguma coisa de 100%, tinha que ter aquela coisa do perfeccionismo, tem que fazer 100%. Se eu não conseguia, muitas vezes eu desistia de tudo. Não tô conseguindo mesmo fazer. Mas acho que esse processo de fazer tão focado 18 dias me ajudou a continuar alguns hábitos, não de, sabe, não desistir de tudo. Tá, eu não tô fazendo talvez 100% do que eu precisava, mas até porque eu não tô mais, né, no grupo, no acompanhamento, com tudo, mas de conseguir manter isso e não precisar desistir de tudo. Que antes era isso, e aí vinha uma frustração muito grande, porque, nossa, aquela sensação de, nossa, eu não consigo fazer nada mesmo. Então, só algumas coisinhas que eu tô conseguindo manter, isso me ajuda a estar fortalecida para continuar mesmo, sabe? E o que você perguntou também de dicas, assim, eu acho que a primeira dica foi, para mim, que foi importante, foi essa questão de ter o grupo, ter você junto, porque eu já fiz processo de jejum, só que do jeito errado, porque a gente faz sozinha, sem muito estudo e tudo mais. Então, já fiz, deu certo de alguma forma, mas foi muito mais desafiador, né? Então, embora eu já tenha feito outras vezes, foi essencial. Por isso que eu consegui fazer 18 dias, né? Toda essa energia, tudo que a gente tirava dúvida, então facilitava. E eu acho que você também, como eu me identifico muito com a sua forma de ser, muita coisa que você fala, eu me vejo também. Eu acho que isso facilitou e também você nos ajudando a não dar assim, algo muito assim, tem que ser dessa forma, né? Porque às vezes a gente não consegue. Então, o que a gente pode melhorar para cada um tem sua vida, né? Seus compromissos. Então, para a gente poder continuar fazendo o processo, mas sem de uma forma que, nossa, eu não. Como eu falei até, se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo fazer mais nada. Não. Tem várias formas de fazer, né? E aí eu sinto que dicas, assim, mesmo, como eu falei, de ter um grupo é essencial. E eu acho que para mim, quando eu virei a chave de falei, não, eu vou participar dessa jejuada, né, agora, que era dali 6 dias que você me falou, dali foi como se eu virei um botão, assim, uma chavinha, tá, então a partir de agora eu vou mudar tudo, tudo, sabe? E foi bem importante me sentir assim com esse foco, essa consistência, sabe? Muito legal, Flor. É engraçado que quando você começou a falar, eu comecei a lembrar. Não sei se para outras pessoas também é assim. Mas teve muito tempo que eu, tipo, pagava academia e eu até ia. Mas, tipo, não tinha personal, não tinha nada fechado. Então, eu, tipo, eu ia quando eu queria, fazia do jeito que eu achava que... Não tinha muito uma consistência, digamos assim. Claro, dava melhor do que ficar em casa com a bunda sentada no sofá, com certeza. Mas, tipo, né? Não conseguia alcançar, talvez, o que eu poderia alcançar com a guiança de alguém. E aí eu lembro que nessa época, já faz muitos anos isso, né? Foi a época até que eu tava competindo, e eu comecei a competir, e aí o meu próprio treinador de corrida falava, você precisa fazer musculação. Aí eu comecei a ir pra academia, mas eu não sabia que exercício fazer, quais eram melhores pra eu fazer pra corrida, e por aí vai, né? Então, assim, essa coisa da guiança de alguém por trás, porque aí eu acabei contratando uma pessoa pra me auxiliar nisso, pra pelo menos me passar uma vez por mês, encontrar comigo, 2 vezes por mês, assim,
pra me passar a série, pra me ensinar como fazia, e depois alguns dias depois, ele ia lá pra ver se eu tava fazendo certinho, sem me ensinar nada, pra ele corrigindo, do tipo, olha, isso aqui você precisa fazer assim, isso aqui precisa fazer assado. Então, tipo, essa coisa de ter a guiança de alguém, não que você precise gastar rios de dinheiro, dando exemplo de personal, né? Porque personal eu acho muito caro, pelo menos pro meu orçamento, né? Mas, assim, essa coisa de ter alguém que pode auxiliar, que dá, tipo, entre aspas, facilita o processo, te dá o beabá, digamos assim, pelo menos no início, te mostra mais ou menos o por onde seguir, isso facilita muito. Então, é bem legal de você trazer isso, me veio isso em mente, né? E o que eu gosto muito dessa coisa de grupo é isso, é de a gente ver as outras pessoas que estão passando por processos similares, a gente ver quem mais está vivenciando, né, as mesmas coisas ou coisas diferentes, mas que ainda assim tem um nível de, de, de companheirismo ali no processo desafiador de cada um, né? Eu acho que isso é bem legal. E talvez até para agregar uma dica, esse mês agora a gente vai ler um livro que eu acho que talvez você já tenha lido, Flor, que é um livro que é a sua cara, que é o Corpo Guarda Marcas da Bessel, não lembro o sobrenome dela, mas é Bessel alguma coisa. E é justamente um livro que fala sobre como a gente guarda marcas emocionais, físicas, ao longo da vida de traumas que a gente vem trazendo nossos ou mais antigos, né, de memória celular mesmo. E traz muito isso, sabe? É um livro perfeito. A votação foi hoje, inclusive, do livro do mês, né? E aí é esse que, a princípio, acho que vai ganhar mesmo, porque já tem mais da metade do grupo já votou por ele, então é ele. É, e aí é um livro que tem tudo a ver com isso também. Então fica como dica para quem, mesmo não estando na Jejuar, né, fica como dica de leitura, porque eu acho que quando a gente trabalha com essa coisa de alimentação, de compulsão, né, ou qualquer outra coisa que esteja relacionada a jejum, a gente precisa entender o porquê que a compulsão é um mecanismo nosso de defesa, né? Porque com quase toda certeza para a maioria é mecanismo de defesa. Seja defesa no sentido de você se defender de certas sensações, ou sentimentos, ou emoções, querer se blindar, ou até, né, de certa forma, também preencher alguma coisa ali que pode estar correlacionado com algum trauma. Então tem que ser uma avaliação que nem a gente já falou na última, né? Uma avaliação de todos os âmbitos. É claro que se a gente começa a fazer uma mudança alimentar, a gente consegue caminhar cada vez mais para um processo que fica mais fácil de perceber os gatilhos, né? Quanto mais limpo a gente vai ficando, parece que a gente consegue, que nem aqueles macetes toscos das épocas de videogame que a gente brincava de criança, que hoje em dia a gente olha pro videogame e fala, nossa, gente, eu gostava disso, não tem nada a ver. Ou aqueles filmes antigos que, tipo, você via que os efeitos eram um boneco e a gente acreditava super que era, sei lá, um monstro, né? Então, quando a gente começa a se limpar, começa a ficar nítido, né? Que aquilo não é real, que aquilo é uma questão que a gente consegue tratar, que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, a gente começa a enxergar as nuances por trás e tudo vai ficando um pouco mais claro e mais fácil, né? Então, é bem legal essas dicas. Tem mais alguma que você consiga pensar? Ou sei lá, gente, se vocês tiverem também perguntas, hein, podem mandar pra gente também. Nossa, você falando isso, eu lembrei justamente do começo, logo que eu mudei ali para comida crua, né, nos dias antes, eu percebi porque vem aquela sensação de, nossa, mas eu acho que eu vou ficar com fome, né? Por mais que você coma a quantidade, e eu percebi que eu me sentia muito bem comendo a comida crua, eu me sentia tranquila, leve, aí eu acho que eu percebo que justamente a questão da alimentação não estava me ajudando em ansiedade e tudo mais, em ser mais acelerada. Então, eu me sentia bem e falei, nossa, eu não imaginava que eu ia me sentir tão bem comendo as coisas cruas. E além do, como eu já falei, do sabor, que eu falei, nossa, que interessante sentir esse sabor. Eu fico lembrando, assim, das refeições que eu fiz, me vem a todo momento, assim, que foi muito, muito gostoso, saboroso e acho que a questão de melhorar os horários também para comer, eu me senti mais livre até nisso, sabe? Assim, de não ser uma coisa como a gente está acostumado, aprendeu antigamente, né? Acho que eu comentei na outra live, não sei se ficou salvo aqui. Antigamente eu comia de 3 em 3 horas certinhos, eu tomava 2 cafés da tarde, porque acordava muito cedo. Então não tem necessidade disso. É perceber que o meu corpo não precisa de tudo aquilo que eu acreditava, sabe? E, e eu acho que a questão da gente também sentir e perceber mesmo como está o nosso corpo. Eu sinto que antigamente eu tinha muito, não percebia, né? O nosso corpo como se ele estivesse pedindo alguma coisa. Às vezes ele pede até água, né? Pede alguma coisa. E eu acho que foi toda uma preparação assim na minha vida toda de ir percebendo, tendo mais consciência do meu corpo para conseguir chegar no processo de jejum e a gente observar isso. Então, eu acho que muitas pessoas também pensam que parece que a gente vai ficar mais ansiosa.
com esse processo. Para mim foi exatamente ao contrário, mesmo já tendo, né, crise de ansiedade, muitas questões de ansiedade. E uma outra coisa interessante é que eu continuei fazendo aqui comida e comprando coisas aqui na minha casa que eu não estava comendo. E eu achei, num primeiro momento, que eu ia estar com muita vontade. E eu fazia comida, eu não tinha vontade nenhuma, assim, sabe? Depois de acho que uns 10, 12, 15 dias, às vezes eu sentia, mas era uma vontade leve e que não ficava perdurando, né? A gente tem a impressão que vai ficar o dia inteiro com vontade de comer alguma coisa. Então foi muito bom, eu me senti muito mais fortalecida de saber que eu consigo fazer muito mais do que eu acreditava antes, né? Como eu disse, né? Parecia que muitas coisas na minha vida eu não conseguia, não tinha consistência. E aí a gente percebe que, cara, eu consigo sim, então se eu consigo 18 dias, eu consigo mais do que isso, sabe? Com certeza, Flor, bem legal, né? Eu acho que é isso, a gente também testar os nossos limites, né? Eu acho que o processo de jejum também permite a gente testar os limites. E muitas vezes essa coisa de testar limites também faz com que a gente acabe liberando certas endorfinas e que faz a gente querer continuar fazendo o jejum, de certa forma. E isso auxilia, né? Eu não sei para quem aí também pratica jejum, sabe? A gente começa a fazer, você faz 2, 3 dias, passa 1, 2 dias comendo, você já fica, quando é que eu vou fazer o próximo? E aí a gente já começa, se você segue nesse ritmo, é fácil de implementar, tipo, um jejum maior de 24 horas por semana, ou, né, um jejum de 2, 3 dias por mês, e ter sempre intermitente, né? Então a gente consegue criar esse músculo do jejum, né? Acho eu. É essa coisa de justamente nutrindo esse lado. Muito legal. Ó, veio uma pergunta aqui da Deixana perguntando qual grupo é esse, Jejuar. É uma mentoria, Flor, se você se interessar, né? É uma mentoria de jejum mesmo. E, inclusive, a gente segue só mulheres, entrou, inclusive, a Alice entrou, então não sei se ela falou pra você, mas ela entrou, ela tá nesse mês. E, enfim, a gente tá por enquanto só mulheres, mas vira e mexe entra homem também. Esse mês de junho vai ser só mulheres. E, enfim, para também se alguém se interessar, dá tempo ainda, a gente mal começou junho, né? A gente só fez a votação dos horários, dos encontros e já definimos o livro que vai ser o livro do mês. Que é isso que eu dei a dica aqui mais cedo. Mas muito legal, olha, bom, não sei, você quer resumir alguma coisa, quer trazer alguma mensagem final, e aí a gente deixa aqui um tempo para a galera mandar, né, perguntas. Gente, fiquem à vontade, quaisquer perguntas para a Liz ou para mim, né, sobre o que vocês acharem que tem correlação com compulsão ou com jejum, com transição alimentar. É uma live sobre isso, tá? A Camila tá falando que gostaria de saber mais. Bom, não sei se eu tomo então uns minutinhos para explicar um pouquinho da jejuar, enquanto a galera vai aí pensando se tem algumas perguntas. Mas queria antes esperar para ver se a Lizzie quer agregar mais alguma coisinha antes de eu entrar na explicação da mentoria. Ah, eu quero comentar assim, primeiro da questão, logo depois que eu terminei essa mentoria jejuar, hoje é o terceiro domingo que eu tô fazendo jejum, então eu já estava querendo manter, né, fazer mais o processo de sucos e também o jejum. E eu nunca tinha feito assim, por exemplo, 3 domingos seguidos, nunca tinha feito. E eu quero manter isso na minha rotina porque eu percebo como eu me sinto bem, sabe? Eu sinto como se fosse sinto que é esse descanso mesmo pro corpo, sabe? E pra mente também. Então, eu me sinto muito melhor. Então, quero continuar nessa consistência. Depois, talvez, como você falou, aumentar, talvez o jejum, vou percebendo sobre isso. E como você falou da questão da Alice, né? Que é minha professora, como a gente vai se encontrando, ela me falou mesmo que ia entrar nessa próxima mentoria de jejuar de junho. E aí eu falei, é bom que a gente pode ir trocando e tudo mais, né? Conversando, já que a gente se encontra 2 vezes por semana, pelo menos, né? E assim, eu tô realmente muito apaixonada pela mentoria jejuar, assim, é, por todo esse processo mesmo, que nos ajuda, e assim, me ajudou em muitas coisas, a viver melhor, a fazer outras coisas melhor, porque eu sinto que melhora meu foco também, minha atenção, e eu consigo até raciocinar melhor. Então, me ajuda em muitas coisas, assim, teve questões assim, que eu já senti um pouco de melhoras físicas, melhoras emocionais, mentais, de várias formas. Então, assim, ter essa percepção detalhista de tudo, fala, nossa, então eu tô seguindo no caminho certo, sabe? É verdade. O jejum tem essa capacidade, né? Dar uma clareada mental bem boa, assim, por vários sentidos. É esse descanso, né, que você falou, fisiológico, de certa forma, físico, até emocional, também para algumas pessoas, dependendo, porque eu acho que quando a gente libera espaço no intestino, libera espaço no estômago, a gente consegue pensar melhor, e é isso mesmo. Né? Já tem muita pesquisa que demonstra o quanto o jejum tem essa influência. E, enfim, super indico para todo mundo mesmo de brincar de jejuar, né? De fazer que nem a Alice está fazendo sem peso, né? De tipo, então
final de semana, vou tirar um dia. Porque aquilo, pra mim, funciona muito jejum com faxina, do tipo, eu tô jejuando e eu vou faxinar a casa. Então tem coisas que às vezes, tipo assim, então, sei lá, eu não mexo naquela gaveta ou naquele canto há trocentos que eu não tiro, por exemplo, os livros pra desempoeirar embaixo, ou pra limpar os próprios livros, desempoeirar os livros, ou sei lá, puxar às vezes uma cadeira, um negócio, um armarinho de um canto e limpar embaixo, porque às vezes a gente limpa meio sem puxar, né, etc. Então eu sinto que o jejum às vezes é um momento que me puxa também para isso, para uma limpeza também externa, né? Limpeza da casa e tudo mais. Então, mas cada um tem o seu jeito, né? Então é isso. Mas vou aproveitar então para explicar. E quem está entrando, gente, a gente está já no momento das perguntas. Boas-vindas, fiquem à vontade para mandar pergunta para a Lizzie ou para mim. Né? A gente está falando sobre os finalmente aqui do processo da live, mas qualquer coisa relacionada à compulsão, jejum, que vocês quiserem ouvir, podem mandar aqui embaixo no comentário ou no balãozinho de interrogação, que fica mais fácil, tá? Mas vou aproveitar então para explicar jejuar, já que duas pessoas perguntaram, né? Foi a Deixane e a Camila. A jejuar é uma mentoria, né? Que eu tive a ideia de acontecer há muito tempo, já faz uns 2 ou 3 anos, e eventualmente uma amiga que, né, a Liz também conhece, a Tati, ela virou e falou assim, por que você não faz isso todo mês? Porque é muito legal e, tipo, facilita para as pessoas que querem todo mês jejuar e tem dificuldade de jejuar todo mês. Porque antes de jejuar era tipo uma vivência, não era nem mentoria, era uma vivência que acontecia umas 2, 3 vezes no ano. E eu falei, pô, legal, verdade? E aí começou a acontecer todo mês justamente com essa intenção de apoiar as pessoas que querem jejuar todo mês e têm dificuldade. Então é uma mentoria que segue. A maior parte das mulheres que participam já estão há alguns meses, então já se conhecem, tem todo um contexto também emocional nesse sentido, né? Porque vira meio uma família, né? E atualmente é basicamente mulher mesmo. Vira e mexe, entra um homem pontualmente, participa e sai, né? Mas é mais raro. É uma egrégora bem feminina mesmo. E todo mês a gente faz um jejum juntos de 3 dias, né? A proposta são 3 dias. É claro que cada uma vai sentindo. Você vai fazer 24, 48. 3 dias é o mais, né? Que nem a Alice fez. Ela estendeu o processo dela. E vira e mexe acontece também das pessoas sentirem de estender. E durante os 3 dias a gente se encontra, a gente troca, né? A gente fala sobre o livro do mês, por exemplo, também. E tem um encontro extra, que dependendo do mês acontece ou antes do jejum ou depois. No mês que a Alice participou, foi depois. E aí é um encontro que a gente partilha um pouco como foi, né? Como estão se sentindo no pós e por aí vai. E se for um encontro antes, é um encontro que, inclusive, esse mês vai acontecer antes. Vai acontecer o primeiro encontro no dia 16 de junho. E o jejum vai ser no dia 21, 22, 23, né? Então, o dia 16 é um encontro de falar sobre a preparação, né? E aí, justamente, a intenção desse mês é que as pessoas tenham mais tempo para se preparar. Por isso que o jejum costuma ser mais ou no início do mês, quando eu sinto que talvez as pessoas que vão participar são as pessoas que já estão ali mesmo, ou mais para meados, final do mês, quando eu sinto de abrir um pouco uma janela energética aí para ver se chega gente nova. Né? Então, quando é mais final do mês, a gente tem um tempo anterior de leituras e de trocas no grupo e por aí vai. E foi interessante porque a Lizzie pulou num que era assim, foi no primeiro final de semana do mês, dia 3 ou dia 5. Mas enfim, é basicamente isso, é uma mentoria justamente com esse foco, né, de expandir um pouco mais a prática do jejum, de desmistificar, de tirar essa ideia de que jejum é, sei lá, um bicho de 7 cabeças, é difícil de fazer, é difícil de entrar, é difícil de sair, né, enfim. E a ideia é o oposto, a ideia é tornar essa prática cada vez mais fácil, difundir, porque bem ou mal é isso que a gente também conversou no outro grupo, né, no Fortalecendo, tipo, quando a gente começa a praticar, bem ou mal reverbera, né, a gente vê outras pessoas talvez, nossa, pois é, né? Vou fazer um intermitente, então. Vou começar, sei lá, diminuir a janela. Ou, pois é, nunca pensei em fazer 1, 2, 3 dias no mês. Né? Então, eu acho que é por aí mesmo. É a gente abrindo esse espacinho. Enfim, não sei. Aí não entrou mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Você quer falar alguma coisa com relação a algum ponto desses, Flor? Ou a gente já vai encerrando? Fica à vontade. Eu quero comentar assim que você falou, porque acho que na primeira vez que eu ouvi, assim, principalmente falar sobre jejum, porque pra mim era tudo muito novo. Como assim fazer jejum, né? Pra mim era muito estranho. E também quando falar jejum de 3 dias, tem um lado meu antes que falava assim, nossa, mas parece algo muito grande, né, pro que eu tô vivendo agora. Mas aí, quando justamente foi tendo a preparação dias antes, eu fui sentindo cada vez mais fortalecida para chegar no jejum e acho que tirando um pouco desse peso, como você falou, né? Até 3 dias, né? Cada um vai sentindo o que faz. Então, para mim, essa coisa da preparação foi essencial, porque senão parece que eu nunca ia chegar na questão do jejum. Por isso que eu acho que eu consegui também, né? Ir superando minhas expectativas mesmo. Bem legal. É isso
mesmo. Acho que a gente vai até aquela coisa de conversar com as celulinhas, né? Que eu sempre comento também, conversa com as células, fala pra elas que você vai começar um jejum, né? Tipo, já vai dizendo aí pra todo mundo que vai rolar e que vai ser bom, que vai ser gostoso. É bom isso também. Acho que é até meio terapêutico nessa conversa, né? Ó. Ah, eu posso comentar mais uma coisa até? Uhum, É, claro. eu falei e agora deu um branco aqui. Ah, lembrei. É porque o que eu achei interessante também é que eu continuei a minha vida normal, trabalhando, né? Eu vou trabalhar externo. Então, não mudou nada, porque no começo também dá aquela, ai, será que eu conseguia, né? Fazer tudo. E eu fui conseguindo fazer tudo, como eu falei, de forma leve e mantendo toda a minha rotina. Não mudei nada da rotina. Isso foi importante pra mim também. Porque aí é mais uma coisa que me dá segurança de que, tipo, nossa, é possível fazer e manter a minha rotina normal, sabe? Total, total. Eu acho que tem muito. O jejum é majoritariamente cabeça. Tem questões físicas, claro, mas se a sua cabeça tiver tipo, ah, eu acho que vou passar mal. Ah, eu acho que vou passar mal. Ah, eu acho que vou passar mal. Ah, eu acho que vai passar mal, porque tua cabeça tá enfiando isso lá dentro. Mas tipo, se a gente confia no processo, permite e já começa a fazer aquela visualização, tipo, vai ser gostoso, vai ser importante pra mim, vai trazer coisas, né? Vai liberar muita coisa, né? E aí começa a ficar cada vez mais fácil, né? Então é isso. Gratidão. Camila falou, você perguntou como faz para participar e valores e se é jejum de água. O jejum pode ser de água ou a seco, né, para as pessoas que já têm mais experiência. A Lizzie super mergulhou no jejum a seco de cara, né, querendo experimentar e curtiu. Então, né, depende muito de onde você vem em termos de alimentação. Se a sua alimentação é uma alimentação que tem muito, né, muitos cereais, alimentos de origem animal, talvez farinhas processados e tal, eu sugiro começar sempre com de água e ter uma preparação prévia. Quando a pessoa se inscreve, eu passo as sugestões de como se preparar, o que comer, uma ideia de cardápio sem quantidade, tá, gente? Porque eu não posso passar quantidades, eu não sou nutricionista, eu sou naturopata, então como naturopata a gente pode dar dicas e indícios do que você deveria comer, né, em quais horários, etc, mas nunca quantidade. E aí eu dou essas ideias e, óbvio, varia um pouco de pessoa para pessoa. E além disso, você pode optar se é jejum de água ou a seco, mas eu sempre indico que comece no de água se não tiver nenhuma experiência de jejum, né? Porque o de água ele permite a gente ainda ter alguma ingesta e para algumas pessoas só o ato de estar colocando alguma coisa na boca facilita muito o processo, né? E para participar é a inscrição, né? Na minha biografia tem um linkzinho, né, para se inscrever, para jejuar, para mentoria, ou pode falar comigo, né, no privado. E os valores, se for uma pontual, tá, tipo, participar de uma mentoria, né, um mês, por exemplo, agora junho, um mês, é 150. Se for participar de 3 meses seguidos, já tem um super desconto, é 330, né? E 6 meses seguidos, eu já não me lembro o valor. Deve ser 600 ou 600 alguma coisa, não sei. Mas enfim, então é basicamente isso. E eu não vou dizer 12 meses, porque possivelmente ano que vem eu não vou conseguir fazer, né, direto também todo mês. Eu vou ter que voltar fazendo com intervalos. Então vai estar rolando direto até janeiro. A partir de fevereiro eu ainda estou em dúvidas, porque possivelmente vou começar uma faculdade nova, então eu não sei se eu vou conseguir manter todas as vivências todos os meses. E fica aí como incógnita, veremos, né, ano que vem. Mas é bem legal, vale super a pena. A Deixana falou, mais desafiador para mim é a relação ao jejum e ao convívio com a família. Olha, se for um jejum mais curto, eu vou falar de experiência minha, né? E depois a Lizzie pode partilhar da dela. É, se for um jejum mais curto, minha família nem percebe, em geral. Tipo, eles nem notam, porque eu sou muito ocupada, então às vezes eu nem como no mesmo horário que eles. Até porque, por exemplo, eu não tomo café da manhã. E aí, às vezes, quando eu vou almoçar, eu até de vez em quando falo, pai, que horas você vai almoçar? Ele, tal hora. Tá bom, então eu faço meu de jejum com você. Que aí eu faço o de jejum na hora que ele almoça. E aí, às vezes, eu sento com ele e faço de jejum, mas o resto do dia, tipo, quando eu for comer, ele não vai ver. Então ele nem sabe, né? Isso é minha família. Mas se for um jejum mais longo, eventualmente a minha própria feição, né? Que fica um pouquinho mais fininho, né? Tipo, meu corpo eu perco um pouco de peso também, né? Se for um jejum tipo 7, 10 ou mais dias, eles vão notar pelo corpo. Mas, não sei, a minha família é um pouco desantenada. Eles não ligam muito das horas que eu como, porque eles sabem que eu como diferente, em horários diferentes, e às vezes eu faço uma única refeição por dia, enfim. Então eles não ficam muito ligados nisso. E eles se acostumaram. Mas é claro que, assim, quando eu comecei a fazer jejuns de, tipo, 6 dias, a primeira vez que eu fiz 6 dias em casa, tipo, com meu pai do lado, assim, né? Meu pai fazia as refeições dele, etc. E ele começou a notar, e até porque eu também, lá pro quinto dia, eu comecei a me sentir meio vagarosa. Foi, tipo, já faz uns 2, 3 anos isso. Aí ele falou, você tá bem? Aí eu falei, não, eu tô bem, pai, tá tudo certo. Sei lá, você tá com
você tá meio devagar, o que que tá acontecendo? Aí eu, pai, tô jejuando, mas tá tudo bem. Jejuando? Quantos dias? Aí hoje em dia, tipo, às vezes eu falo pra ele, tô jejuando, ele, tá, quantos dias você vai fazer? Ah, legal. Tipo assim, não liga mais, sabe? Mas é um processo, acho que é um costume. Tem famílias que realmente podem pegar no pé, e eu não sei se pra você, no caso, é o pegar no pé ou se é o convívio no sentido de eles estarem comendo e você não, né? E aí acho que varia de pessoa pra pessoa. E você, Lizzie, o que você acha, Flor, de dica pra ela? Ah, eu acho que a primeira coisa é porque eu moro com a minha mãe e com meu irmão, né? E eles são mais assim, meu irmão nem tanto, mas minha mãe, né? Mais atentos ao que eu como, horários e tudo mais. Mas eu acho que facilitou. Primeiro de eu estar trabalhando, né? Do horário comercial, assim, de segunda a sexta, isso facilitou. E eu percebo que tem pessoas que preferem chegar e falar, olha, vou fazer um processo aqui, eu talvez falar especificamente ou não. Então, assim, para de alguma forma as pessoas ajudarem. No meu caso, eu senti que se eu fizesse isso para eles era uma loucura. Porque para eles, jejum, né, alimentação líquida é uma loucura tudo isso. Então ela sempre falou essa questão, mas uns dias atrás, até ela falou assim: "Nossa, mas Jesus Cristo jejuou, né?" Aí eu falei: "Nossa, a primeira frase dela é que ela tá se abrindo para isso." Mas assim, o que eu percebi que eu achei bem interessante é que foram os 5 dias e meio que eu fiz de jejum, como eu falei. Mas cada um tava na sua rotina e eles não perceberam. O meu processo lá de 18 dias, até o 13º, quarto dia, eu percebi que eles não perceberam. Então, quando eu começava a não falar nada, em alguns momentos que, você vai comer? Ah, depois eu como, sabe? Eu preferi dessa forma. Na verdade, eles só perceberam quando eu comecei a fazer suco, porque eu comecei a fazer muito suco nos últimos 3, 4 dias, alguma coisa assim. E aí acho que eles se ligaram, falaram, nossa, acho que ela não tá comendo, entendeu? Então, assim, eu percebo que ela acha absurdo, ela não quer mais saber muito desse assunto, mas eu percebi que eles estão na rotina deles também, e isso passava os dias que eu falava, nossa, eles nem perceberam nada, entendeu? Porque, como eu falei também, eu continuava fazendo aqui a comida, então ninguém via também muitos momentos se eu tava comendo ou não, porque também essa coisa dos horários às vezes não dá certo, ou falava o que comer depois, mas eu fazia comida, então de alguma forma acho que ela achava que eu já tinha comido, por exemplo, sabe? E depois eles iam comer e tudo certo. E assim, eu acho que a questão também, como hoje eu sou muito mais comunicativa, então às vezes quando eu via assim alguma pergunta, eu respondia e não entrava muito no assunto, eu começava a conversar de outra coisa, sabe? E foi muito bom, acho que foi a primeira vez que eu falei, nossa, que interessante que foi, ninguém ficou pegando muito no meu pé, sabe? Então isso foi bem gostoso. E como eu falei, todo dia eu tava comprando coisas para eles comerem, fazendo as comidas, né, tradicionais assim, que eles comem. E para mim foi tranquilo com relação a isso. Então, ou seja, para dizer que tudo isso, né, que é possível fazer, assim, cada um de uma forma, a gente vai sentindo, mas é possível, totalmente possível, porque para mim foram esses 18 dias que eu não, eles nem imaginam que eu fiz 18 dias, assim, de um processo certinho, assim, isso não vai passar pela cabeça deles nunca. É, pra muita gente, às vezes é tempo demais, né? Ou tipo, a privação. E aí eu acho que é uma coisa de virar um pouco a chavinha, né? Tipo, um paradigma que é completamente diferente da vivência do jejum, né? Então, pra cada um serve como uma coisa. Acho que o primeiro jejum vira essa chavinha muito. O primeiro jejum mais longo, né? Do tipo, eu não preciso de tanta coisa. Nossa, por que que eu como tanto? Né? A gente já começa a refletir muito sobre isso. Então é bem legal mesmo. E eu acho que, assim, até pegando o gancho aqui da pergunta da Mari, ó, quanto tempo de preparação é indicado para quem tem alimentação onívora e quando vai ser o de junho, o jejum, né? Com relação à preparação, que é muito disso que você trouxe, né? Do teu processo pré, do teu processo pós. É necessária uma dedicação, né? Claro que eu sempre indico para a pessoa que quanto mais tempo ela puder dedicar, melhor. Então, por exemplo, o jejum de junho agora vai ser no dia 21, 22, 23. Então, quem tem interesse, eu já sugiro começar a modificar a alimentação desde já. E o modificar não é necessariamente entrar para uma alimentação crudívora a partir de amanhã. Não. É do tipo justamente começar a eliminar o que é inflamatório, começar a eliminar o que acaba, né, fazendo com que a gente fique mais letárgico. Então, principalmente cereais, né, arroz, pão, farinhas, laticínios, carnes em geral, né, mesmo que seja peixe, frango, não importa, carnes em geral. Tudo que é processado. Então, o legal é ir diminuindo. Para quem come de tudo, passa essa primeira semana de junho, por exemplo, diminuindo tudo isso. Se come 3 refeições por dia, aquilo, passa a fazer uma refeição com aquilo. E o resto preenche com saladas e com frutas e ingere mais itens de origem vegetal, né? E vai aumentando a quantidade de itens de origem vegetal e até se propondo provar coisas novas, porque às vezes a gente fica com aquela, nossa, mas o que eu vou comer então? Tem uma variedade de coisas de vegetais e frutas e etc. que a gente às vezes não insere no dia a dia, que a gente pode começar a brincar com isso, né? Então,
Sugestão é passar essa primeira semana de junho retirando esses itens inflamatórios, minimizando. Já na segunda semana, né, a partir do dia 8 até o dia 15, por aí, já toma essa semana para aumentar ainda mais a quantidade de fruta e aí fazendo esse pente fino do resto que tiver inflamatório. E os 7 dias, assim, antes do processo do jejum, eu sempre indico que busque pelo menos fazer uma refeição no dia que seja suco, né? E aí, claro, né, nos dias prévios ao jejum, a gente tem um encontro no dia 16 e eu passo todas as indicações do que fazer, né? Do enema, para quem quiser fazer enema, é claro, ou de como mais limpar o intestino nos dias prévios, para antes de a gente começar o jejum, né? Então, são algumas possibilidades que nem a Lizzie trouxe, né? Eu busco enfatizar que não existe uma única forma de se preparar para um jejum. Inclusive, os meus melhores jejuns foram os jejuns que eu menos me preparei, né? Que eu menos segui protocolo. Foram os jejuns que eu fui mais longe, digamos assim, fiquei mais tempo jejuando. Mas é claro que para uma pessoa que nunca jejuou, se ela quer que aqueles 2, 3 dias de jejum sejam agradáveis, o ideal é se preparar, né? E se limpar o máximo possível, para justamente ficar mais fácil durante os 2, 3 dias, né? Porque às vezes a pessoa vai super na expectativa de fazer 2, 3 dias e começa a sentir muitos sintomas. Ou às vezes não, tem gente que não sente nada. Começa do início ao fim, não sente nada, 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 e fala, nossa, foi isso? Super tranquilo. Então, é claro que varia de uma pessoa para outra e tem muito disso aqui. Então, o mental tem que estar tranquilo, o físico ele acompanha. Então, já aconteceu muitas vezes de uma pessoa se inscrever e falar, Eli, show, tô começando aqui, já tô limpando a alimentação, e aí, tipo, uma semana antes falar, putz, Eli, caguei tudo, entre aspas, será que dá pra gente remarcar, jejuar? E eu falava, olha, como é que tá a sua cabeça? Não, eu tô a fim de jejuar. Então, olha, sugestão, busca fazer pelo menos esses 2, 3 dias antes do jejum, porque foram acho os 3 dias antes do jejum que ela mandou essa mensagem. Busca fazer os 2, 3 dias, majoritariamente frutas, fazer do jeito mais tranquilo possível mesmo, elimina todas as coisas que você acabou escorregando nos últimos dias, e diz ela que foi o melhor jejum que ela fez. Então tem muito disso, a gente tem que estar com o mental preparado, né? E tem que estar com o mental aberto e permitindo o processo. Mas enfim, fica aí a sugestão, se alguém quiser, né? E Mari, se você quiser, tá? Deixa eu ver se subiu mais alguma coisa. A Deixana falou assim: preciso de uma mudança alimentar em geral. Meu corpo grita por socorro. Até meu ciclo lunar tá doloroso. Super correlação com inflamação. Se a gente sente dor no nosso ciclo, ou se a gente fica com TPM, TPM não é uma coisa normal, tá? É comum, mas não é normal. Então, já demonstra o quanto a gente está precisando limpar. Consegui perceber o quanto estou comendo minhas emoções. A gente faz muito isso hoje em dia, né? E às vezes é buscar outras válvulas de escape também, né? Até o legal, por exemplo, dessa experiência da Lizzie, que eu sei que ela faz dança, né? E tanto a Alice é a professora dela de dança, que vai participar da Jejuara esse mês de junho. A dança é uma ideia, pode usar a dança como uma forma de escoar emoções, né? Ou um esporte qualquer, ou ouvir música, né? Tipo, tocar música, para algumas pessoas também conseguem se expor muito, jogar muito para fora a emoção por meio de compor ou de tocar, enfim, não importa. Ou escrever, para quem gosta de escrever, ter um caderninho, escrever poemas, ou só escrever mesmo, jogar para fora. Ou até a comunicação clara, que nem a Alice falou, né? A gente ter comunicação clara também auxilia. Às vezes a gente fica engolindo muito as coisas e não fala, né? E aí, muitas vezes, esses processos da gente se limpando auxilia muito nisso, né? Na gente se permitir vivenciar e lembrar muito, que é um lembrete que às vezes eu falo com as pessoas, dependendo do processo de cada uma, que a jornada é só nossa. Tipo, a minha jornada é minha, ninguém vai viver a minha jornada por mim, ninguém vai caminhar a minha jornada por mim. Né? Então, claro, vai ter muita gente que vai contra o fluxo, vai ter muita gente que não vai concordar. Só que só a gente pode viver a nossa jornada e só a gente pode se depurar. Ninguém mais pode fazer isso pela gente. Então, se a gente ficar sempre tomando decisão de postergar, porque talvez o outro não goste, ou talvez o outro vai falar isso ou aquilo, né? A gente tem que realmente se firmar em algumas coisas e não querendo dizer que, tipo, não, faça jejum a partir de amanhã, não. Mas, tipo, se firmar no que a gente sente que é verdadeiro pra gente, no que é bom pra gente, independentemente de ser alimentação, ser jejum, de ser, sei lá, um estilo de vida, uma casa, um emprego. Então, buscar pela gente, né? Não pelo outro. Então, acho que, não sei. Acho que é isso. Será que a gente já... Você tem mais alguma coisa, Flor? Alguma dica, né? Até pra Deixana no que ela trouxe aí do corpo dela tá gritando.
Quero comentar sim, porque assim, eu também pensava muito isso, até pela questão do perfeccionismo. Eu preciso mudar tudo isso na minha vida. Só que era como se isso fosse um objetivo muito grande, assim, tipo, enorme. Eu falava, não consigo mudar tudo isso. E a partir do momento que eu vou fazendo alguma coisa, eu vou fazendo a dança, essa dança dela, inclusive, trabalha um pouco das emoções, terapia e um pouquinho do jejum, mudanças na alimentação, me dá, assim, em alguns momentos pequenas vitórias ou momentos de tipo, cara, foi desafiador, o que que eu posso fazer para melhorar? E essa questão também que a gente falou, da família, que é desafiador, né? Porque só como a gente está vivendo aqueles dias com aquela família, né? Com você e as pessoas que estão na mentoria jejuar, e o foco, na verdade, nesses dias, no meu foram 18 dias, mas poderia ser menos, né? Para cada um, já que a proposta de jejum são até 3 dias. Eu percebi que o foco mudou, como você falou, vira uma família mesmo, porque é ali que a gente vai falar dos nossos desafios, do que, ai, não sei o que fazer aqui, e também das nossas vitórias. Então, esse compartilhar vira naquele momento. Então, muda esse foco, assim, eu percebi. Talvez por isso, como eu disse, que a minha família não percebeu muito. E eu fiquei tipo, gente, antes eu não podia deixar de almoçar que já prestavam atenção. E agora eu tô fazendo muito mais dias e não estão prestando tanta atenção. E acho que quanto mais focada eu fiquei no meu processo, menos eu me preocupava também um pouco com isso, embora sempre tinha aquela pulguinha, né? Assim, mas aí eu foquei no meu processo, cada um focando na sua vida no que precisava fazer, e no fim deu tudo certo. Então é isso, gratidão, porque, nossa, foi incrível essa live hoje, assim. Acho que é aquela coisa que eu falo, tinha que ser hoje, né? Com certeza, foi bom demais. Ótimo te ver com essa carinha linda, maravilhosa, feliz. Bom restinho de jejum para você, minha flor. Que esse domingo seja leve e uma boa semana. E para todo mundo também, né? Uma ótima semana e um ótimo restinho de domingo. E aí fica o convite, né? Caso alguém se interesse em participar da Jejuar esse mês, ou outro mês, ou vários meses, né? Já que tem os pacotes, fica à vontade para entrar em contato e que eu passo mais informações. Gratidão, Liz e Flor. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Beijo. Vai ficar salva, tá, gente? Só pra vocês saberem. Como é que fecha aqui hoje? Tá